A Arca da Aliança é um objeto sagrado da história bíblica, mencionada muitas vezes no Antigo Testamento. Ela é bastante conhecida por judeus, cristãos e muçulmanos. O conhecimento de sua existência se tornou amplo através de alguns filmes. A Arca da Aliança é composta de um baú e uma tampa contendo 2 querubins, um em cada ponta, como se estivesse protegendo a sua abertura. Feita de madeira de acácia, e toda revestida em ouro, ela ficava na parte interna do tabernáculo e mais tarde foi colocada no templo. Dentro dela foram colocadas as tábuas da lei. A Arca da Aliança representava a presença do próprio Deus no meio do povo de Israel. Somente o sumo sacerdote obtinha o acesso até o local onde a arca estava, e toda vez que o sacerdote sacrificava um animal pelos pecados do povo, o sangue do animal sacrificado era derramado na tampa da arca ao lado direcionado para o leste. Ninguém tinha permissão de tocar na arca. Em algumas passagens bíblicas é relatado que aqueles que tocaram na arca foram mortos instantaneamente. E somente os levitas podiam carregá-la usando apenas argolas e bastões sustentados pelos ombros. A última vez que a Arca da Aliança foi mencionada nas Escrituras foi em 2 Crônicas 35:3, onde o rei Josias ordenou os levitas que retornassem a arca de volta para o templo. Depois disso não houve mais menções sobre a arca. Anos depois, com a destruição do templo após o cerco babilônico que durou mais de 2 anos comandado pelo rei Nabucodonosor, a Arca da Aliança juntamente com os utensílios do templo não foram registrados junto com os despojos levados para a Babilônia. Então foi presumido que ela desapareceu ou foi escondida antes do ataque ao templo. No livro apócrifo de Macabeus, escrito alguns anos depois, dizia que Jeremias, através de revelações divinas, escondeu a arca na montanha onde Moisés viu a terra prometida antes de morrer. Em outro livro apócrifo de Baruque, que é mais recente ainda, fala que a Arca da Aliança foi engolida pelo solo de Jerusalém, e que ela apareceria novamente nos tempos do fim, após os judeus retornarem a Jerusalém. Tanto Ezequiel quanto Isaías profetizaram que no fim dos tempos os judeus dispersos pelas terras retornariam a Jerusalém de todas as nações, um fato que aconteceu em 1948. No livro de Amós é dito que depois desse segundo retorno dos exilados, eles nunca mais seriam dispersos de sua terra. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Amós 9:15. Durante a história, inúmeras pessoas reivindicaram ter encontrado a Arca da Aliança, mas nenhuma delas trouxeram evidências conclusivas que comprovassem estas afirmações. Mas uma dessas reivindicações se destacou dentre as outras, pois nos trouxe a explicação do verdadeiro propósito da Arca da Aliança para o povo de Israel e para o resto do mundo. Após o desaparecimento da Arca, Jerusalém sempre foi continuamente habitada até os nossos dias, e a cada civilização que se estabeleceu lá, as pessoas foram construindo as suas casas em cima das antigas, formando muitas camadas históricas. Portanto, a cidade velha se tornara casas históricas umas após as outras abaixo da superfície. Em 1854, um missionário chamado James Buckley, ao passear ao redor das muralhas velhas em Jerusalém, se deparou com uma entrada que dava acesso a uma gigantesca caverna, com vários túneis e aberturas abaixo da superfície da cidade. Esta entrada estava fechada por vários séculos, e as cavernas se estendiam por 5 quarteirões abaixo da cidade. Em 1867, o general Sr. Charles Warren conduziu a primeira escavação em grande escala, na cidade velha de Jerusalém, bem no monte onde o antigo templo estava situado,
e descobriu cavernas e túneis abaixo do solo. Em 1873, Charles Clement Gonel, um arqueólogo francês, descobriu um desenho de um querubim talhado em uma pedra dentro das cavernas. Querubins eram usados na antiguidade para guardar as entradas de cidades ou lugares sagrados. Este querubim tem as mesmas características dos querubins usados na mesma época em que a arca desapareceu. Em 1882, o general Charles Gordon estava convicto que o lugar tradicional do Gólgota, onde se encontra a Igreja do Santo Sepulcro, não era o lugar correto. A parte norte cortada do Monte do Templo se assemelha muito mais com a descrição do Gólgota e o layout da antiga cidade. Ele iniciou escavações nesse local, mas não conseguiu finalizar, pois foi convocado a ajudar em um conflito no Sudão, onde foi morto sem concluir sua escavação. Ele escreveu uma carta para um amigo antes de morrer, dizendo que algo havia acontecido que ele não conseguia explicar. O monte onde ele identificou a caveira na colina, ou Gólgota, era o mesmo local da caverna onde Jeremias escreveu o livro das Lamentações, o mesmo livro onde Jeremias disse: "O trono de Deus permanece para sempre." Gordon afirmou com certeza que a arca estava lá, e que também os utensílios do Templo de Salomão perdidos também poderiam estar lá. Uma afirmação estranha, como ele poderia saber que a arca estava ali? O local permaneceu coberto de entulhos, e suas cartas foram guardadas em um local seguro. 100 anos depois, o Dr. Ron White orava a Deus para usá-lo para mostrar ao mundo a veracidade bíblica. Ele já havia estudado sobre o grande dilúvio e investigado os remanescentes da Arca de Noé na Turquia. E também ainda estava estudando o êxodo do povo de Israel do Egito, e o local da travessia do Mar Vermelho, onde ele fez vários mergulhos e encontrou várias rodas de carruagens egípcias antigas lá no fundo. Foi em uma destas viagens de mergulhos no Mar Vermelho, que ao retornar para casa ele passou por Jerusalém. E enquanto andava ao redor desta parte norte do Monte do Templo, como é conhecido, sua mão levantou sozinha e apontou para este lugar coberto de entulhos, e sem saber como, ele ouviu uma voz que dizia: "Ali é a caverna de Jeremias, e a Arca da Aliança está lá embaixo." O Dr. Ron White ficou muito confuso com o ocorrido, pois ele nunca havia tido esse tipo de experiência antes. E também nunca teve a intenção de procurar pela Arca da Aliança. Mesmo assim, ele retornou para casa e começou a estudar se ali realmente poderia ser o local onde a arca poderia estar escondida. Após estudar sobre o sítio babilônico, levando em conta a limitação de tempo e outros fatores, Ron White chegou à conclusão de que a arca poderia realmente estar escondida em um destes túneis debaixo da cidade de Jerusalém. E estava convencido de que foi o próprio Deus que o inspirou a procurar pela Arca da Aliança. O Dr. Ron White e seus 2 filhos começaram a escavar o local onde sua mão havia apontado, e logo descobriu uma grande rocha abaixo da superfície. Ele decidiu escavar alguns metros para a direita, e rapidamente encontrou 3 nichos na parede, que possivelmente teve o propósito de pendurar placas ou sinais. Estes nichos foram datados como sendo mais provavelmente da era romana, indicando ter sido o local onde Roma crucificava seus criminosos. Pois este lugar ficava à beira da rua principal nos tempos do nosso Salvador. Roma, ao crucificar os criminosos, sempre escolhia as ruas principais porque eram bem movimentadas, onde muitas pessoas passavam, e colocavam placas acima de cada criminoso,
indicando o crime cometido, servindo de exemplo para todos. O lugar tradicional do Gólgota, onde a igreja bizantina foi construída, não fica em uma rua principal da cidade antiga. Ele continuou escavando neste local, mas pouco abaixo, o terreno foi ficando arenoso, então ele decidiu retomar as escavações, no lugar original onde sua mãe tinha indicado. E começou a escavar ao redor da grande rocha. Desta vez ele percebeu que podia escavar entre a rocha e a parede do monte. E que à medida que iam escavando para baixo, a parede formava quase um teto sobre suas cabeças. Logo ele encontrou algo que parecia ser um buraco de passar cordas esculpido na parede. E 10 metros abaixo, ele deparou-se com uma estrutura parecendo uma cisterna. Era redonda, e com escadas de acesso. Segundo sua observação, poderia ter sido usada inicialmente para armazenar grãos, depois como cisterna. Ao quebrar as paredes, encontrou vários pedaços de cerâmicas usadas como entulhos para encher as paredes da estrutura. Quando levou para serem analisadas pelas autoridades de antiguidades de Israel, foi constatado que continham algumas peças datadas desde a era dos Jebuseus. E as mais recentes eram do período romano. Ele continuou cavando ao longo do monte embaixo de onde ele encontrou os nichos acima. Por causa das cerâmicas e moedas que eles encontraram, concluíram que realmente estavam na camada romana. Ao continuar a escavação para baixo, ele encontrou pedaços de ossos de dedo, onde imediatamente ele confirmou suas suspeitas de que ali era um local de execução. Além da crucificação, o apedrejamento também era comum na era romano-judaica em Israel. Fora da estrutura de cisterna, ele encontrou uma formação rochosa circular, e ao estudar esta formação, ele percebeu uma seção bem preservada contendo uma parede e uma pedra horizontal saindo dessa parede. Alguns metros à frente, ele viu uma pedra quadrada que não parecia ser de uma formação natural. Removendo-a com cuidado, ele encontrou um buraco, semelhantes aos buracos onde colocavam cruzes. Ao limpar e examinar este buraco com muito cuidado, ele viu uma fenda grande que se estendia desse buraco para baixo. À frente deste buraco, em um nível mais abaixo, ele encontrou outros buracos de cruzes. Mas ele tinha certeza de que o primeiro buraco que ele encontrou seria o buraco da cruz do Cordeiro. Pois ele se lembrou que houve um terremoto quando nosso Salvador morreu. O buraco se estendia 23 polegadas na rocha, enquanto a fenda parecia se estender ainda mais a fundo. O Dr. Ron White encontrou moedas datadas do ano 135 d.C. e concluiu que os cristãos desta época construíram esta estrutura para preservar este lugar como um memorial. E após o abandono, o local acabou coberto de entulhos e se perdeu na história. Quando a Igreja do Santo Sepulcro foi construída no ano 325 a mando do imperador Constantino, sobre as ruínas de um templo pagão, o local exato da crucificação já havia se perdido há muito tempo. Mas os artefatos que Ron White encontrou são romanos, e podem ser datados de alguns anos após a crucificação do Salvador. Portanto, é bem provável que este lugar foi o primeiro a ser reconhecido como Gólgota pelos cristãos da época.
Ron White e seus 2 filhos permaneceram por quase 2 anos escavando, à procura de uma entrada para uma caverna ou túnel, sem sucesso. Mas um dia, ele encontrou uma pequena rachadura, e decidiu quebrar nesse local. E para sua surpresa descobriu um espaço aberto gigante do outro lado da rachadura. Eles aumentaram o buraco para ter acesso ao outro lado, e viram que a caverna tinha 4 metros de altura e largura. Imediatamente ele achou que a arca estaria ali naquela caverna, mas ela estava vazia, e dava acesso a vários túneis pequenos. Durante 2 anos, Ron White e seus filhos iam com frequência para os Estados Unidos para ganhar dinheiro e voltar para Israel e continuar as escavações. Neste momento ele dependia de ajuda financeira de outros. E seus 2 filhos ficaram doentes e tiveram que retornar aos Estados Unidos. Mesmo assim, ele perseverou e não desistiu, pois se lembrou que Deus prometeu que ele encontraria a arca ali naquele local. Um morador local que o ajudava era mais magro, e conseguia ir a lugares onde Ron não conseguia. Ao continuar procurando, Ron encontrou uma passagem parecendo uma chaminé que dava acesso a um pequeno túnel difícil de passar. Ao atravessar para o outro lado deste túnel, ele encontrou uma estalactite medindo 40 centímetros em frente a uma parede como se estivesse indicando algo. Atrás havia um buraco bem pequeno, que não dava para ver do outro lado. Então Ron aumentou o buraco, e viu uma outra caverna do outro lado que não parecia promissora. Ele aumentou o buraco para o seu ajudante passar, mas ao tentar pela primeira vez, o ajudante saiu às pressas de lá muito assustado, e dizendo: "O que tem lá? Eu não voltarei lá mais não." E saiu da escavação o mais rápido que podia. Ron percebeu que tinha algo estranho do outro lado. Era 6 de janeiro de 1982, então ele aumentou o buraco para que ele pudesse passar. Ao conseguir atravessar para o outro lado, ele viu que era uma câmara cheia de pedras, e tinha apenas um espaço de 45 centímetros entre as rochas e o teto. Então começou a investigar entre as pedras, e encontrou madeiras podres e secas, e pele de animais que se desintegravam ao serem tocadas. Viu também uma luz refletindo um brilho, e achou que seria a arca, mas ao remover a pele, viu que era uma mesa de ouro, com a decoração na borda composta por um padrão alternado contendo sinos e romãs. Nesse momento, Ron White tinha a certeza de que estes poderiam ser os utensílios do primeiro templo. Ou mais precisamente, seria a mesa do pão do templo de Salomão. E Ron começou a investigar a câmara mais minuciosamente com sua lanterna. Percebeu uma fenda no teto, e ao limpar o caminho na direção da fenda, ele viu uma caixa feita de pedra que tinha uma tampa plana também feita de pedra. Esta tampa estava enrachada em 2 partes, e a menor parte estava movida mais para o lado, criando uma abertura para dentro da caixa. Ele não achou espaço para olhar por dentro da caixa, porque o topo da caixa estava muito próximo ao teto. Ele percebeu uma substância preta na fenda do teto e também esta mesma substância preta estava na borda da tampa rachada escorrendo para dentro da caixa. A fenda do teto estava alinhada perfeitamente com a rachadura da tampa da caixa. Ao perceber o que significava aquilo, Ron desmaiou instantaneamente.
Ele percebeu que aquela fenda estava diretamente abaixo da rachadura do buraco de cruz, que ele encontrou logo acima, e que a substância preta era sangue que escorreu pela fenda, passando pela rachadura da tampa e caindo sobre o que estava dentro da caixa. Nesse momento ele teve a certeza de que a arca estava dentro daquela caixa. Mas o mais impressionante foi perceber que o sangue do cordeiro caiu sobre a arca da aliança. Pois novamente lhe veio à mente que no momento da morte do cordeiro, houve um terremoto que fendeu o chão desde o pé da cruz até a tampa da caixa onde estava a arca. E quando o soldado romano perfurou a costela do Messias, que de acordo com as Escrituras, jorrou água e sangue, e isso fez com que o sangue do Messias com a ajuda da água escorresse pela fenda, e caísse em cima da arca da aliança. Cumprindo o mandamento de que o sangue do cordeiro teria que ser espargido sobre a arca. Ron White permaneceu desmaiado por bastante tempo, e depois de acordar e sair da escavação, retornou mais tarde e conseguiu confirmar que a arca realmente estava dentro daquela caixa de pedra. Onde rapidamente notificou as autoridades israelenses sobre a descoberta, mas foi instruído a não divulgar a ninguém. Ron retornou à câmara várias vezes, e relatou que vários itens estavam ali acompanhados da Arca da Aliança. O candelabro de ouro, o altar dourado de incenso, a mesa dourada do pão, um incensário dourado, uma argola de bronze, lamparinas de óleo, e uma espada gigante. Atrás da caixa de pedra onde estava a arca, Ron encontrou pergaminhos feitos de pele de animais em perfeitas condições, contendo os livros da lei. Ron presumiu que estes eram os originais que Moisés escreveu. Ele percebeu que a arca havia sido trazida a este lugar de alguma outra forma, e não por onde ele veio, pois teve que quebrar através da rocha, para chegar ali. Movendo as pedras ele encontrou uma entrada indo ao sul na direção da caverna de Zedequias no outro lado da rua onde o querubim havia sido encontrado. Este túnel estava bloqueado por várias pedras grandes, e Ron não as podia mover para dentro por onde ele veio. Ron pegou uma amostra do sangue e levou a um laboratório em Israel para ser analisado, e o resultado chocou a todos. First of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium. And keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I
I was back there, they took it out, examined it under the microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. Em sua quarta visita, a câmara estava toda limpa e a mobília estava toda organizada. E Ron viu 4 anjos, 2 em cada lado da arca, e os anjos lhe disseram que estavam incumbidos de protegerem a arca da aliança. Ron foi instruído a colocar a sua filmadora no tripé e deixar gravando. Logo após, os anjos abriram a arca da aliança e ajudaram Ron a tirar as tábuas da lei de dentro da arca, e pediram para ele segurá-la mostrando para a filmadora. Em seguida os anjos disseram que a arca só seria revelada ao mundo após o aparecimento do anticristo. Então Ron foi embora deixando a filmadora dentro da câmara, segundo a ordem dos anjos. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.